Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança, dando continuidade à nossa temporada com o tema A Verdade. Hoje vamos falar sobre os sinais do tempo do fim. Teremos o quadro É Tempo de Louvar, teremos o Revista Novo Tempo e no Saúde com Esperança falaremos um pouquinho sobre as gorduras abdominais. Você vai poder interagir e participar de nossa programação. O programa está só começando, não sai daí não. Como é bom estarmos juntos mais uma vez aqui para estudarmos um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. Essa série A Verdade tem nos ajudado bastante, desde quando começamos a estudar sobre as Escrituras Sagradas, quando passamos a entender como o mal, como o pecado entrou nesse mundo e até conhecermos um pouco do plano de salvação. E aí algumas pessoas ficaram ainda interagindo, participando, tirando dúvidas. Se você tem alguma dúvida, é só mandar mensagem para a gente para o 9217-3089, que daqui a pouquinho eu vou responder você através do nosso quadro de interação. Mas não esqueça, diante desse mundo que aparentemente existem muitas pessoas perdidas, Deus já traçou um plano, e esse plano está ao alcance de todos nós, basta você aceitar, porque o nosso Deus deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um assunto muito bom de estudarmos. O pastor Luiz Gonçalves falou conosco a respeito desse assunto, plano de salvação, ontem, e ao abrir a Bíblia tudo ficou muito claro, mas algumas pessoas ainda não entenderam, alguns chegaram um pouquinho depois, e se você tem dúvida sobre o tema, não fique triste, não fique com vergonha, mande mensagem para a gente, 9217-3089, e nós vamos aqui abrir a Bíblia já já e responder para você o que a Bíblia fala a respeito da tua dúvida. Tá bom? Assim ficou fácil? Ficou claro? 9217-3089. Agora aquele momento de informação do Revista Novo Tempo, e nesse quadro você vai ver uma notícia fantástica. Alguém que parecia para o mundo que não poderia ir muito além, conseguiu superar todas as expectativas. Eu estou falando de uma jovem que, mesmo com autismo, ela foi primeiro colocada, passou em primeiro lugar no vestibular de uma universidade federal. E sabe para qual curso? Medicina. Acompanhe a matéria. O nome dela é Rúbia Carolina Nobre Moraes. Olha, que nome extenso para uma carreira também extensa. Ela tem 30 anos e passou em primeiro lugar na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Jataí, em Goiás. Ela vai contar um pouquinho da sua história de vida e até como ela chegou aqui. Carol, obrigado por ter aceitado o nosso convite da TV Novo Tempo. Tudo bem com você? Oi, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi o processo, né, da tua vida, né? Você começou a ler aos 3 anos, aos 16 já tinha passado no vestibular. Como é que foi, né? O que você escolheu odontologia naquela época? Conta um pouquinho desse começo da tua vida, por favor. Eu aprendi a ler e escrever aos 3, porque minha irmã tinha 7. E aí ela chegava da escola e ia fazer tarefa e eu acabava vendo ela fazer. E aí eu fui aprendendo e depois eu fazia as tarefas para ela. Aí eu sempre estudei escola pública. Com 16 anos eu fiz Enem. E aí minha nota foi suficiente para conseguir uma bolsa de odonto. Eu passei em primeiro lugar no ProUni e aí eu ganhei uma bolsa de odonto. Eu já queria medicina, mas ou eu faria odonto ou eu não iria estudar, porque meus pais não têm condições. Aí minha mãe falou, é melhor você ter uma graduação do que não ter nenhuma. Aí eu acabei fazendo odonto por isso, mas eu já queria medicina desde pequena. Me conta um pouco sobre como que você descobriu o seu transtorno de espectro autista e como é que você lidou com isso, quais foram os passos, né, para que você descobrisse e como é que você tem trabalhado com isso hoje? Eu vivi até os 28 anos sem saber que eu era autista. Minha vida foi toda errada, assim, tudo deu errado. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia
me manter financeiramente, economicamente. Eu não conseguia nada, assim. Foi erro atrás de erro, problema atrás de problema. E aí eu tive uma tentativa de suicídio. Foi quando eu meio que fui obrigada a procurar um tratamento, né? Porque eu tava no hospital e aí de lá eles já me encaminharam para psiquiatria. E aí foi quando veio meu diagnóstico. Para você ter uma ideia, o transtorno de espectro autista não é um diagnóstico fácil, né? Tanto que a Carol vai contar aqui pra gente que não foi assim de um dia para o outro que ela teve os sintomas ou alguns sinais que demonstraram isso. Carol, quais foram esses sinais, né? E quais são as orientações que você daria para quem tem isso e que deveria buscar uma orientação médica? Então, desde pequena eu tenho essa questão sensorial. Eu fui um bebê que chorava assim, ao ponto de bater em palma e perguntar se estava acontecendo alguma coisa. Então, imagina para minha mãe, as pessoas se assustavam de tanto que eu chorava. Eu passava muito mal com qualquer coisa que eu como diferente, eu passo mal, dor de cabeça, o tempo todo dor de cabeça por causa da hipersensibilidade auditiva. Tive essa questão da hiperlexia, que é ler antes e ler e escrever antes da hora. E eu tenho uma coordenação motora muito falha, mas muito falha mesmo. Até hoje eu caio, trombo. E um déficit na comunicação. Eu consigo conversar, falar normal, mas eu tenho um problema na interação quando meio que me sobrecarrega. Mas, Carol, explica pra gente como é que você hoje em dia já tem uma página no Instagram, você conversa sobre isso, você já fala sobre isso de forma até aberta, né? Muitas pessoas se espelham em você. Qual que é o sentimento em ver esse tipo de reação das pessoas e em ver em você como um espelho, uma pessoa que elas devem seguir? Eu tenho medo, um pouco de medo, porque eu acho que todo mundo inspira alguma coisa. Então eu não gostaria de ter essa responsabilidade de inspirar os outros. Eu só queria que as pessoas procurassem ser o melhor de si. Só isso. E o melhor de si da Carol veio através dos estudos também agora, já que ela passou em primeiro lugar no vestibular de medicina da faculdade da Universidade Federal de Jataí, em Goiás. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa conquista, Carol, como é que foi, né? E de antemão também te dar os parabéns por essa colocação. Obrigada. Eu queria, depois que eu descobri, né, meu diagnóstico, eu já não exercia mais. Eu pedi para cancelar a minha carteirinha de dentista, porque isso me traumatizou muito. E aí eu comecei a fazer crochê para poder me manter, porque não tinha condição. E aí eu queria fazer uma medicina numa particular, também não conseguia pagar, impossível. E aí, com o dinheiro do crochê, eu paguei um cursinho online, preparatório online. E aí eu comecei a estudar e passei na faculdade. Então foi uma realização, mas eu não conseguiria sozinha se eu não tivesse as pessoas me apoiando. Até no Instagram, às vezes eu tinha dúvida, alguém me respondia. Foi isso. A Carol é um exemplo de tantos outros, né, autistas que hoje têm ganho cada vez mais espaço, já que através das mídias, através da conversação com os pais principalmente e com a conversação através com psicólogos e com o corpo médico, os autistas têm ganho cada vez mais espaço para falar. E está aqui a Carol para ser um exemplo disso. Carol, agora você vai estudar medicina. Como é que está o teu coraçãozinho em relação a isso? Eu estou pedindo muita sabedoria para eu conseguir tomar as atitudes certas e poder ajudar muitas pessoas, principalmente os autistas. Ok, Carol, obrigado por ter conversado comigo, né? Espero que você tenha sucesso agora, né? Vai ser alguns longos anos aí de medicina e que o estudo que você vai ter, né, com a tua profissão, você venha para ajudar outras pessoas e a si mesmo. Obrigado. Que maravilha, né? Olha,
Deus sabe o potencial que você tem, apesar do mundo tentar te depreciar ou algumas pessoas dizerem, não, você não consegue, você consegue sim, porque em Cristo você é mais que vencedor e vencedora. Tá bom assim? Então não desista dos seus sonhos, lute e corra atrás. Viu aí o exemplo? Você também pode. Eu queria mandar já um abraço aqui pro pessoal que tá ligado na nossa programação, você que tá ligado aí direto de Diamantino, do Elcione Barbalho. Ainda não é o nosso momento aqui de interação, não vou responder as perguntas ainda, mas eu tô vendo suas mensagens chegando e já fico feliz, tá bom? Então vai mandando mensagem pra gente aqui pro 9217-3089. Agora a gente tem aquele momento de abrir a Bíblia e estudarmos um capítulo por dia. Esse é um projeto fantástico. O projeto Reavivados por Sua Palavra, ele é fantástico. Muitas vezes na sua correria você fica pensando, quantos capítulos eu vou ler por dia para entender? Lendo um a um aqui conosco no Reavivados, você vai aproveitando a leitura, você vai entendendo um pouquinho mais e nos comentários sua cabeça vai ampliando conhecimento, né? Porque aqui nós temos a oportunidade, tanto na rádio como na TV, de meditarmos um capítulozinho, trazendo algumas observações para que você entenda melhor a Bíblia e permita-se ser reavivado pela palavra de Deus. Nesse momento, pastor Adolfo Soares, Reavivados por Sua Palavra. Em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo deixa claro que Deus não rejeitou Israel, mas ele também deixa claro que alguns israelitas foram eleitos e outros endureceram o coração. Entretanto, há esperança de salvação para todos, pois a salvação não é exclusividade de uma raça, de um povo, de uma religião. O apóstolo Paulo faz uma advertência aos gentios, os não-judeus. Ele diz: não se gloriem ou não pensem que vocês têm vantagem. Finalmente, Paulo deixa uma palavra de esperança para os judeus. Há promessa de salvação para todos. Neste contexto de quem será salvo e quem não será salvo, temos os versículos 33 e 34. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? O que Paulo está dizendo é que os planos de Deus são insondáveis. A verdade é que não podemos dizer Deus vai fazer isto, ou Deus vai fazer aquilo, ou Deus não fará isto. Quem somos nós para saber os pensamentos de Deus? Ele conhece os nossos pensamentos, mas nós não conhecemos os pensamentos dele. Precisamos confiar a nossa salvação ao Senhor Jesus. Ele sabe o que fazer. Ele tem bons planos para nós. Todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo existe por meio dele e para Ele. Dessa forma, Ele é soberano. Ele nos ama. Que tal você sair para as atividades de hoje com Deus no coração? Que o Senhor abençoe você. Muito obrigado, pastor Adolfo, que linda reflexão. Olha aí, você aprendeu mais, você entendeu melhor. Se você não leu o capítulo, busca agora a tua Bíblia, é só ler, ainda dá tempo. E agora você já lê com a outra visão baseada no comentário que acabou de ouvir. Nós vamos para um pequeno intervalo, não sai daí não, já já a gente volta. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Enquanto alguns se refugiam em seus lares, outros se colocam na linha de frente na luta contra um inimigo que pode ser letal. Expor a vida em favor do outro, mesmo sendo um desconhecido, é um ato de amor. Doar a vida em favor de todos, sem pedir nada em troca, o verdadeiro retrato da graça. Cristo quer nos oferecer mais que cura, vida, e vida em abundância. O choro pode durar a noite inteira,
mas de manhã vem a alegria. Muito bom, já estamos de volta aqui. Eu tenho um recadinho para você. Você está à procura de livro de qualidade, de um material espiritual, de produtos naturais? Você quer saber onde encontra tudo isso aqui em Santarém? Então fica ligado no recadinho do nosso amigo Tairone aí para você. Muito bem, pastor Ítalo, nós estamos aqui nesse momento em frente à Livraria Céus e eu quero convidar você nesse momento para que possa entrar juntamente comigo e conhecer aqui a nossa linha de produtos. Vem comigo! Nós temos aqui logo na entrada a nossa seção de Bíblias Sagradas. Você, querido irmão, que ainda não tem a Palavra de Deus na sua casa, compareça aqui na loja e adquira hoje mesmo aí a sua Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Temos também aqui as lições da nossa escola sabatina. Muito bem, você também pode enriquecer mais ainda o seu alimento espiritual. E também temos a nossa seção de literaturas diversas. Você que aprecia aí uma boa literatura, também nós temos aqui na nossa loja Céus, que fica aqui ao lado do Colégio Adventista, bem aqui próximo ao Estádio Barbalhão, na Sérgio Reis. Não tem como errar. É uma localização bem fácil de você encontrar, tá? E você pode comparecer aqui também conosco. Também temos aqui ainda a seção de produtos naturais, para você que deseja aí viver de forma mais saudável, se alimentar de forma mais saudável. Temos aqui uma linha de produtos 100% naturais, 100% saudáveis. Isso mesmo. Venha você, traga o seu amigo, traga a sua família e venha conhecer a nossa livraria, que está bem localizado, aguardando a sua visita, bem aqui ao lado do Colégio Adventista, Livraria Céus. Muito obrigado, Tairone, pelo recado. Você agora já sabe, está procurando livro, Bíblia, produto natural, vem aqui, vem conhecer a Livraria Céus. Aqui, de fato, você vai encontrar muitos materiais que vão te aproximar de Deus. É pertinho, o telefone está aí na tela, você já viu. Basta, se você não sabe como chegar, basta entrar em contato com a gente, 9217-3089, que a gente vai te orientar e vai te ensinar como chegar até a Livraria Céus. Vale a pena conhecer. Agora nós vamos para o nosso quadro de saúde, nossas dicas de saúde, é o quadro Saúde com Esperança. E hoje vamos falar de um tema delicado e que muitas pessoas se incomodam só em pensar nesse tema. Eu estou falando de gorduras abdominais. Fica ligado agora na dica de saúde. Mais que comprometer a estética, a gordura abdominal compromete a saúde de muita gente. Existem muitos problemas de saúde relacionados à famosa barriguinha, ou seja, o acúmulo de gordura aqui na região abdominal. O principal problema seria o risco de doenças do coração. O que também acontece, que está se descobrindo hoje, é que o acúmulo de gordura nessa região, ele aumenta no corpo os níveis de inflamação. E a pessoa então passa a ter vários outros problemas de saúde decorrentes dessa inflamação. Um dos fenômenos que acontece também com a famosa barriguinha é a resistência à insulina. Ou seja, o corpo passa a produzir a insulina pelo pâncreas, mas essa insulina não consegue atuar e o resultado então é o surgimento do diabetes, de pressão alta e até do aumento dos níveis de colesterol. Mas acabar com essa gordurinha que sobra para os lados exige acabar, em primeiro lugar, com hábitos errados. A pessoa que gostaria de evitar ou mesmo perder essa barriguinha, ela deveria, em primeiro lugar, reduzir o seu jantar, fazer um jantar mais leve, comer menos carboidratos, principalmente no período noturno. Ela deve também evitar o açúcar refinado e evitar o consumo excessivo de gorduras e deve praticar exercícios físicos regulares, como a caminhada,
a hidroginástica, a corrida, a natação, ou seja, exercícios que ajudam a queimar gordura abdominal. Praticar uma atividade física é necessário para queimar todas as calorias acumuladas, mas fique atento ao tipo de atividade que você faz e ao tempo que passa se exercitando. Os exercícios físicos que mais ajudam a queimar essa gordura na região abdominal são os exercícios físicos chamados aeróbicos, como a caminhada, a corrida, a bicicleta, realizados de forma prolongada, ou seja, acima de 30 minutos. Nos primeiros 30 minutos, o corpo ele vai queimar reservas de glicose que ele possui nos músculos, no fígado. Depois desses 30 minutos é que o corpo realmente começa a retirar as gordurinhas e usar isso como uma fonte de energia. Então as pessoas que gostariam de diminuir a barriguinha devem fazer exercícios mais prolongados, como uma caminhada com pelo menos 45 minutos, 1 hora de duração. Maravilha, né? Viu aí? Siga essas orientações, você vai ser feliz. É muito importante cuidar da saúde, principalmente no tempo que a gente está vivendo, né? Muitos problemas, muito medo com relação à saúde, principalmente na pandemia, tudo isso. Então, nunca é demais se preocupar, se precaver, se cuidar. Então, se cuide, porque isso é importante. Eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal que tá ligado direto do Diamantino, Santarém aqui. Pessoal que tá no Oceano Barbalho, sempre participando, mandando muitas mensagens pra gente. Você que tá no Tipizal, que tá acompanhando, algumas pessoas de longe, acompanhando de Recife, acompanhando de fora do Brasil também, assistindo a programação. Você que tá escrevendo aqui nos chats, nas redes sociais. Olha, nós somos felizes por saber que vocês estão ligados na programação e que fazem parte dessa família também. Agora eu vou responder algumas perguntinhas que chegaram aqui. Perguntas que para mim são muito importantes e se é a dúvida de alguém pode ser a sua também. Ainda, lógico, relacionado ao tema de ontem, que foi o plano ali de salvação, falando da salvação, né, do perdão, salvação. O pastor Luiz Gonçalves bem falou. E algumas pessoas perguntam aqui pra gente, é certo que tem perguntas que parecem simples, como essa que chegou aqui, qual seria o principal objetivo da vinda de Jesus ao mundo? Olha, nós já sabemos, porque a gente cita aqui várias vezes João 3,16, que você conhece, mas eu queria citar um texto diferente aqui, eu já deixei separado na minha Bíblia para você acompanhar. O texto que eu queria citar está em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, Paulo chega a dizer assim, ó: essa é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, presta atenção, veio ao mundo, sabe para quê? Para salvar os pecadores, dos quais o principal sou eu. Olha que interessante, Jesus veio para salvar o perdido, para salvar os pecadores. Às vezes nós não aceitamos nossa condição de perdido, de pecador. Sabe, é como se você acha que sabe nadar, e aí você pula ali no igarapé, no rio, na praia, não sei, e de repente você percebe que não está dando conta, e alguém vira para você e diz assim, pega essa boia, joga a boia, ou espera você dizer, eu estou me afogando, pede socorro, né? E você fica ali, se afogando e não faz nada. A nossa vida espiritual, muitas vezes, a gente sabe que já está afundando, que está afogando, que não está indo a lugar nenhum. Tem gente que vai na igreja, se comporta como crente na igreja, mas no fundo, não lê a Bíblia, não tem uma vida com Cristo, precisa de ajuda. É por isso que Jesus veio para salvar os perdidos, os pecadores. Ele veio para salvar a mim e a você, porque nós precisamos muito do auxílio de Jesus. E aí ele demonstrou o seu amor, Deus mostrando, ontem a gente viu aqui, né? Deus não tem prazer na perdição, na morte de ninguém, nem do pecador, do iníquo, como diz a Bíblia. Mas ele, se preocupando comigo e com você, deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo? Deus se preocupa comigo e com você. Você precisa simplesmente aceitar isso, entender que na condição de pecador, de muitas vezes de perdido, nós precisamos de auxílio, de ajuda, precisamos da salvação que ele nos oferece. Agora, olha só, algumas perguntas que chegam aqui pra gente, que às vezes parecem fugir um pouco do tema, mas não fogem não, tá? A pergunta que veio assim, além da fé na morte expiatória de Cristo, o que Deus requer de mim? Olha que pergunta fantástica. Além de acreditar que Jesus morreu, de aceitar o sacrifício dele, será que isso já é suficiente? Será que o fato de aceitar, de dizer, não, eu acredito, eu aceito que Jesus morreu no meu lugar, que faz parte do plano de salvação, ele quer me salvar, então ele morreu por mim. Será que isso é suficiente?
Veja o que diz Atos 3, verso 19. Atos 3, verso 19 diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Deu para entender? Então, não é só você dizer assim, não, tá bom, eu acredito que Jesus morreu, eu aceito que tem um plano de salvação para minha vida. Você precisa fazer a sua parte. É mais ou menos como você ir no médico, e você vai no médico e diz assim, não, eu tô sentindo um sintoma assim, eu tô passando por isso, por aquilo. O médico diz, você tá doente. E aí, na sua doença, você vai precisar tomar esse remédio. E à medida que você tomar esse remédio, o médico vai dizer para você, eu preciso que você tome de tantas horas, eu preciso que você repouse, eu preciso que você faça isso ou aquilo. Ele vai recomendar como você tem que viver diante da solução que ele está te apresentando. E você não pode sair lá dizendo assim, eu acredito que o médico passou uma boa receita para mim, eu acredito que ele me deu um remédio ideal, então eu já tô salvo, já tô curado. Não é assim, você vai ter que fazer a sua parte, você entendeu? Então o que Deus está dizendo para você? Eu providenciei um plano de salvação para você, agora você aceita esse plano, aceita, agora você tem que viver assim. Olha, arrependei-vos, reconheça que você está errado, reconheça que você errou, mas ele diz também assim, convertei-vos, ou seja, mude seus passos, mude sua maneira de agir. E aí você vai ter agora a ação completa e você vai receber a salvação que é merecida. Tanto que alguém pergunta assim, Jesus me perdoa de todos os meus pecados? Olha essa pergunta. Olha a resposta que a Bíblia dá pra gente em 1 João, no capítulo 1, verso 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se você tiver com dúvida ainda, manda pra gente 9217-389. Se quiser esses textos que eu tô falando, você pode acompanhar depois, assistir de novo toda a programação aqui no YouTube, ou simplesmente manda uma mensagem, 9217-389, que eu mando todos os textos pra você, tá? Para que você estude, reveja, releia, medite, aprenda, decore e compartilhe a esperança. 1 João 1, 7 diz assim, ó: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Nos purifica de todo pecado. Você está entendendo? Então, o plano de salvação é um plano perfeito. Olha, Jesus morreu por mim e por você. Você aceita? Aceito. Então, agora você se arrepende dos erros que você cometeu? Pastor, me arrependo. Maravilha, vamos viver em novidade de vida, vamos andar na luz como Cristo andou, porque assim Ele nos purificará de todos os nossos pecados. Deu para entender isso aqui? Ficou simples, ficou fácil. Se você ainda tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais sobre esse plano de salvação, é só mandar aqui a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai responder. Eu vou aproveitar aqui que está chegando mensagem ainda, vou mandar um abraço aqui para o seu Aloísio, mandando uma mensagem para a gente, receba nosso carinho, nosso abraço de esperança também, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam entender. Se tiver dúvida, não se acanhe, mande para a gente aqui, 9217-389, que como seu pastor, eu quero estar com a Bíblia aberta aqui para te ajudar a entender, segundo a luz das Escrituras, qual a resposta, qual a posição de Deus e te levar a entender a vontade de Deus para a sua vida. Vamos louvar então agora, é tempo de louvar. Cansado, sozinho, distante do aprisco do meu pastor, eu me perdi. Onde foi que me meti? Buraco profundo, tão frio, escuro. Eu me
me sujei num lamaçal, quase desisti, quase desisti. Mas meu pastor me encontrou, sim, me levou pro seu aprisco, me lavou, sim, me abraçou e me podou, curou as feridas, salvou minha vida. Profundo, tão frio, escuro, eu me sujei num lamaçal, quase desisti, quase desisti. Mas meu pastor me encontrou, sim, me levou pro seu aprisco, me lavou, sim, me abraçou e me podou, curou as feridas, salvou minha vida. Pro seu aprisco, me lavou, sim, me abraçou e me podou, curou as feridas, salvou minha vida.
Música linda, é sempre bom depois de revisarmos, né, um pouco aqui do que estudamos ontem, respondermos as suas dúvidas, aí a gente vem, canta, louva, para. Lembrando que se você quiser ouvir essa música na rádio, no Tempo de Esperança, é só mandar uma mensagem: pastor, eu quero ouvir essa música. E você já sabe que aqui você pede, a gente toca e toca na hora. Nós vamos para um pequeno intervalo agora, você já sabe, os intervalos da gente são pequenininhos, e você fica sentado e já vai assistindo aí até o próprio intervalo, porque ali tem informações também importantes, tá certo? É rapidinho, não sai daí não, já a gente volta. O mundo é a maior escola que existe. E se as salas de aula se pulverizaram em milhões e milhões de lares, a força da educação permanece imbatível. Porque para nós, ensinar vai além do espaço físico. 2020 nunca será esquecido pela dor, mas também será lembrado pela grandeza humana, capaz de se reinventar, solidarizar e aprender. É agora, na história, que o aprendizado se torna matéria-prima para que o amor, o afeto e a compaixão se desenvolva além do conhecimento. Se a classe veio para o quarto e o quadro virou a tela, nossas escolas reconhecem a mais importante das lições. O conteúdo que fica é o que está no coração. Portanto, quando nossos professores constroem conhecimento com dedicação e excelência, isso sim é imbatível. Afinal, é o tempo que vai mostrar o que fizemos. O digital ficou mais real do que nunca. E do online nos tornamos on-life. Porque a vida é o que mais importa. Vida de todos, especialmente daqueles que estão aprendendo a viver. Um dia as UTIs esvaziarão, os parques lotarão e os abraços serão revisitados. Despontará uma geração avançando sobre nossas pegadas, conquistando horizontes ainda mais extraordinários. Lá, o melhor de todos nós ecoará perpétuo, pelo ensino semeado hoje. Finalmente a felicidade será como tem que ser. Eterna. Educação adventista. Quem vai muito além do ensino sabe que tudo isso vai passar. Existe coisa melhor que brincar com seu netinho ou ficar abraçado com seu filho? Bom, mas o mundo está doente e mesmo as pessoas que nós amamos e estão aparentemente saudáveis podem estar contaminadas pelo coronavírus. Pelas próximas semanas, evite contato físico. Olhamos ao redor e sentimos medo. O sofrimento e a dor deste mundo parecem não ter limites. A maldade se espalha, o fim está cada vez mais próximo. Mas não precisamos temer. Não fomos feitos para a morte. Quem nos criou planejou vida eterna para nós, além daqui, sem mais tristezas, maldade, sem dor. Seu lugar está reservado. O preço já foi pago. Basta aceitar. Viu? Foi rapidinho, já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora chegou a hora de avançarmos na nossa temporada, que é a verdade. Depois de esclarecermos, né, todas as suas dúvidas sobre o plano da salvação, e você, se tiver dúvida ainda, manda mensagem, 9217-3089. Nós vamos abrir a Bíblia de novo para avançarmos em mais um tema da nossa temporada. Agora vamos falar dos sinais do tempo do fim. O pastor Luiz Gonçalves já está aqui com a gente, já está com a Bíblia aberta, e agora é seu momento de pegar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala a respeito dos sinais do tempo do fim. Olá, tudo bem? Hoje o tema está maravilhoso. No nosso curso, na nossa série,
O tema de hoje, sabe qual é? Nós vamos falar sobre a verdade que explica os sinais do fim. Prepare o seu coração, será uma grande bênção. E aí, tá pronto? Ok, eu também estou pronto, Bíblia aberta. Você já pegou sua Bíblia, pegou uma caneta, pegou um papel, um caderno, alguma coisa? Veja só o que diz Amós 3, verso 7. A palavra de Deus diz exatamente assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso quer dizer que tudo que está acontecendo no mundo hoje, tudo que ainda irá acontecer, já estava previsto, já estava profetizado na palavra de Deus. Entende? Então, diante dessa afirmação, nós só podemos abrir a Bíblia em Mateus 24 para entender realmente o que Deus tem a revelar, qual é a verdade que Ele tem a revelar sobre o fim. Vamos abrir aqui comigo a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Que pergunta, hein? Imagina você sentado ao lado de Jesus e fazendo uma pergunta dessas a ele. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando sucederão essas coisas? E diz claramente o verso, qual é o sinal? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí Jesus começa a dar uma série de informações mencionando o que aconteceria antes da volta de Jesus. Só que esse verso tem dois detalhes importantes. O primeiro é quando os discípulos perguntam assim: Senhor, quando sucederão estas coisas? Essa é a primeira pergunta. A segunda foi: que sinal haverá? Então, primeira, quando, e depois, que sinal haverá? Para responder a primeira pergunta, quando, eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, verso 36. Olha que interessantíssimo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, para responder a primeira pergunta, quando, Jesus disse: ninguém sabe. Agora escuta, ninguém sabe. Deu para você entender? Teve pessoas que já marcaram datas. Alguns marcaram para 1844, Jesus não veio. Outros marcaram para 1914, Jesus não veio. Outros marcaram para 1975, Jesus não veio. Outros marcaram para o ano 2000, Jesus não veio. Marcaram para 2011, para 2012 e de vez em quando aparecem umas pessoas marcando datas. Escuta bem isso aqui. A pergunta foi quando? Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe. Ok? Somente Deus sabe. Somente Ele sabe. E Ele não revelou para ninguém. Agora vem a segunda pergunta. A segunda foi a seguinte: que sinal haverá? Aí sim, aí vem um detalhe que tem a ver conosco. Que sinal haverá da tua vinda? Então Jesus agora começa a dar o sinal. E para responder que sinal é esse, Jesus menciona vários acontecimentos. Aqui em Mateus capítulo 24. Eu gostaria de ler para você alguns deles. Mateus 24, voltemos para Mateus 24. E agora nós queremos ler o versículo 4. Presta bem atenção. E Jesus, ou seja, ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha que advertência sábia de Jesus. Jesus disse: cuidado, hein, para ninguém vos enganar. Agora aqui entre nós, se Jesus falou assim, cuidado para que ninguém vos engane, é porque Jesus sabia e Jesus sabe que apareceriam enganadores, vários enganadores. E por isso Jesus fala no verso 4, tome cuidado para que ninguém vos engane. E aí o verso 5 ele fala assim, porque muitos, ouvirão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus já começa a dar exatamente a resposta para a segunda pergunta. Que sinal haverá? Então, primeiro detalhe, cuidado para ninguém vos enganar. Isso quer dizer, vai aparecer um, vai aparecer outro, aparecerão várias pessoas tentando enganar. E Jesus diz no verso 5, claramente no verso 5, vão aparecer muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bem,
os textos continuam, e as revelações continuam, e a verdade sobre os sinais do fim continuam aqui em Mateus capítulo 24. Eu quero mencionar para você agora, por exemplo, o que diz o versículo 6. Olha o versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. A Bíblia diz, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Percebeu? Ele fala de guerras e rumores de guerras. Olha o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então agora ele fala de fomes e de terremotos. E o verso 8 diz, porém tudo isso, isto é o princípio das dores. E o verso 9 ele fala, vai aparecer tribulações, perseguições, ódio, e o capítulo 24 continua. Ou seja, hoje quando você olha no mundo físico, no mundo social e no mundo espiritual, você percebe claramente essas palavras, estas profecias, estas citações se cumprindo. Porque tudo isso faz parte do sinal que Jesus deixou, indicando a breve volta dele. Bom, o dia da volta de Jesus ninguém sabe, mas quando você vê guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, quando você vê pessoas más, quando você vê corrupção, quando você vê inundações, quando você vê vulcões em erupção, quando você vê tsunamis, quando você vê todas estas tragédias acontecendo no mundo, significa que esse mundo não tem solução do ponto de vista humano. Que os homens, os políticos, os presidentes, os governadores, os prefeitos, estas pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, elas não conseguem resolver os problemas do mundo. Porque esses problemas estão dizendo o seguinte, o mundo só tem um jeito, uma solução. E a única solução, o único jeito é a volta de Jesus. Jesus vai voltar para colocar um ponto final na maldade deste mundo, no pecado. Ele vai acabar com o mal, acabar com o pecado e vai estabelecer definitivamente um novo céu e uma nova terra. Louvado seja Deus. Amém? Bom, a Bíblia, quando menciona os sinais do fim, a Bíblia também fala de outros detalhes, além desses que eu mencionei. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia agora em Timóteo. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Timóteo. E nós vamos para a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. Presta atenção, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis? Me diz aí, estamos ou não estamos vivendo tempos difíceis? Isso quer dizer que nós estamos nos últimos dias. Tempos difíceis no trabalho, na família, nas relações, tempos difíceis na economia, tempos difíceis em todos os setores da sociedade. Olha o verso 2. Pois os homens serão egoístas. Vai vendo a lista. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Verso 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha o verso 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha o verso 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E o verso termina dizendo, foge também destes. Ou seja, todas essas coisas que eu li agora em Timóteo, aquelas que eu li em Mateus 24, estão dizendo algo para você, não estão? Ou seja, o que você olha hoje no cenário mundial, isso diz alguma coisa para você, não diz? Imagina você um pai que prende a filha por 17 anos como uma escrava, esse pai abusa da filha, tem filhos com a filha e a mantém como sendo uma escrava dos seus caprichos. Eu estou falando de um pai. Não é horrível isso? E o que dizer das tantas tentativas de suicídio? O que dizer, por exemplo, de pessoas que todos os dias praticam suicídio? O que dizer das enfermidades terríveis? A depressão, por exemplo, o vírus Ebola e também a própria AIDS e o câncer e a diabetes e o problema de hipertensão. O que dizer desses problemas todos que fazem os hospitais ficarem lotados? E o que dizer das cadeias que estão superlotadas? Os crimes estão mais bárbaros. Antigamente as pessoas matavam as outras, claro, mas hoje eles não apenas se contentam em matar,
Eles querem trucidar, ou seja, é uma morte cruel. A pessoa está como um sangue frio, as pessoas não têm sentimento, não têm compaixão, não se arrepende. Quantos casos a gente está vendo diante dos nossos olhos, nas televisões, na internet e nas redes sociais? Aí vem a questão, será que tudo isso não está dizendo algo para a gente? Será que essas coisas não são sinais de que esse mundo está chegando ao final? Será que tudo isso não está avisando algo para você, meu amigo? Então, por que será que as pessoas estão ainda vivendo uma vida sem compromisso com Deus? Por que será que as pessoas ainda continuam participando de situações e de programas que nada tem a ver com a salvação delas? Eu quero dar os parabéns para você, porque você está aqui com a Bíblia na mão, estudando comigo a palavra de Deus. Agora eu quero convidá-lo a sentar para aquela nossa conversa importante de coração para coração. Bem, já estou aqui na minha sala, sentado aqui. Na verdade, não é minha sala, é a nossa sala. Quando eu sento aqui, é como se eu estivesse sentado na sua casa, ou no seu grupo de estudos bíblicos, ou na sua igreja, ou em qualquer outro lugar onde tem alguma pessoa estudando a Bíblia. Bem, vem cá um pouquinho, vem cá. Vem cá, pode vir. Chega mais perto. Chega mais perto, meu amigo. Isso, nós somos amigos. Pode chegar mais perto. É o seguinte, Jesus está voltando. Os sinais são claros. Esse mundo mau está chegando ao fim. E está chegando um mundo novo. Um novo céu e uma nova terra. Isso alegra o meu coração. Isso também alegra o seu coração, não é verdade? Então, meu amigo, eu pergunto, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Se a volta de Jesus fosse agora, você estaria salvo ou perdido? Salva ou perdida? Bem, ainda há tempo. Só de você estar aqui estudando a Bíblia conosco, significa que Deus está dando a você mais uma chance. Nem tudo está perdido. Você pode hoje tomar a decisão e se preparar para a volta de Jesus. Você pode nascer de novo. Você deve nascer de novo. Então procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vá à nossa igreja e diga assim, eu assisti um estudo bíblico, um DVD sobre a verdade, e eu quero me preparar para a volta de Jesus. O pastor vai te receber, os nossos irmãos irão receber, os membros da igreja irão receber você, e você vai começar agora a ampliar seus conhecimentos, os seus estudos, e vai se preparar para a volta de Jesus. Porque os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Você aceita esse convite? Aceita esse chamado de Jesus? Aceita começar hoje uma vida nova? Aceita se preparar para a volta de Jesus? E aí se você fala, pastor, eu aceito. Vamos ver, fala aí. Aceita ou não aceita? Quer se preparar para a volta de Jesus? Fala, meu amigo. Diz aí, aceita ou não aceita? É claro que você aceita. Então só quando você falou assim, eu aceito. Sabe o que aconteceu? Acabou de cumprir mais uma profecia. É isso aí. Sabe qual se cumpriu agora? Quando você disse, eu aceito, eu quero. Se cumpriu Mateus 24:14 na sua vida. O Evangelho do Reino, ele foi pregado para você, está sendo pregado agora. E se você aceitou, significa que essa profecia na sua vida se cumpriu. Parabéns, parabéns, louvado seja Deus. Seja bem-vindo, bem-vindo ao povo de Deus. Eu quero orar por você e agradecer a Deus por sua decisão. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque essa pessoa tomou uma importante decisão. Muito obrigado por esse tema maravilhoso que anuncia o fim desse mundo mau e o início de um mundo novo, o início de um novo céu e de uma nova terra. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. As Escrituras nos ajudam a entender até a nossa história. Agora você já conhece um pouco dos sinais do tempo do fim. Você já entendeu como Deus tem cuidado de tudo, como Ele tem estado no controle de tudo. Permita que Ele seja o teu Deus, que Ele cuide da tua vida, que Ele esteja no controle do teu viver, dos teus passos, do teu coração. Eu quero ajudar você nessa decisão. E se você precisa de ajuda, se você precisa receber a visita de um agente de esperança para que você esteja preparado para o maior evento da história, manda uma mensagem para a gente. 9217-3089. Eu quero orar por você, eu quero visitar você, eu quero te ajudar a dar passo a passo nessa preparação até que Jesus venha. Que Deus te abençoe
te dê coragem para buscar a nossa ajuda. Que Deus te ajude dia a dia a acompanhar essa programação. Vá tomando nota e se você tiver dúvida, 9217 3089. Nosso programa vai ficando por aqui. Nós temos um encontro marcado amanhã na rádio e à noite aqui no Tempo de Esperança. Que Deus te abençoe e até amanhã.
Quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar